Está fraco, pode ser melhor. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Você encontrou o seu tesouro? Você encontrou? Jesus, ele contou essa parábola falando acerca de um homem, não é? Que encontrou a pérola de grande valor, e por conta desta pérola, ele se desfez, ele abriu mão de todas as riquezas, de todas as suas preciosidades, para que ele pudesse adquirir aquele bem, aquele campo, aquela pérola. E a pergunta que o Senhor nos faz já no finalzinho deste louvor é: primeiro, você encontrou o seu tesouro? Quem encontrou o seu tesouro aqui? Diga a glória a Deus. O seu tesouro é Jesus? Sim ou não? Glória a Deus. Agora a pergunta que não quer calar é: o que você está disposto, ou o que você está disposta a abrir mão para tomar posse desta pérola de grande valor? Porque a questão não é só a gente achar a pérola, a questão não é só a gente identificar a pérola de grande valor, mas esta parábola ela fala principalmente acerca de abrirmos mão de coisas. O comerciante ele teve que abrir mão de todos os seus bens, de todas as suas preciosidades, para que ele pudesse adquirir aquela pérola. Quando o homem encontrou o tesouro no campo, Jesus contou a parábola também que é semelhante. Quando ele encontrou o tesouro no campo, ele vendeu tudo o que ele tinha, para quê? Para poder adquirir aquele campo, porque ele queria aquele tesouro. A gente fala que quer, a gente diz que quer, mas o mais importante é a gente ter atitudes de quem verdadeiramente quer. Então que esse momento do louvor ele sirva para edificar a sua vida, para edificar a sua fé, mas que sirva também para você pensar. O reino de Deus, ele é adquirido. Diga comigo, o reino de Deus, ele é adquirido. Existe um preço a pagar, e precisamos estar dispostos a pagar este preço, para viver o reino, para tomar posse da pérola, para sermos abençoados. Canta comigo. Eu encontrei o meu tesouro. Canta aí, vai. Eu encontrei o bem mais precioso. Você encontrou? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei. Então fala para essa pessoa que está ao teu lado: você encontrou? Encontrou mesmo? Então tem que pagar o preço, amém? Dá um abraço aqui, vai, aperta a mão dessa pessoa, dá a paz do Senhor aí para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, isso. Essa pessoa que está atrás de você, sai do teu lugar aí, cumprimenta o teu irmão, cumprimenta a tua irmã. Pastor, mas eu não conheço essa pessoa. É a oportunidade que você tem de conhecê-la, isso, cumprimenta aí. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é aquilo que a gente sempre ministra, e é nessa união aí, ó, que Deus ordena a bênção. Isso, cumprimenta aí, mas tem que ser com um sorriso, aí ó, tipo Wander, ó o sorriso do Wander, ó o sorriso da Alessandra, ó o sorriso do Robson, glória a Deus, ó o sorriso da Conceição, ó o sorriso da Débora, ó o sorriso Débora, aê, glória a Deus, é isso aí, amém, é nesse espírito, é nessa visão, aleluias, graças a Deus. Já cumprimentou aí? Amém? Já cumprimentou? Glória a Deus. Ainda está cumprimentando ainda, fica tranquilo. Aí conforme você for terminando, o que você vai fazer? Você vai retornando para o seu lugar, amém? Isso, vai retornando para o seu lugar. Deixa eu pedir agora um pouquinho da sua atenção, olhe para cá. Hoje nós estamos começando, e eu acredito que você acompanhou nas redes sociais, a gente anunciando. Nós fizemos vídeo, nós gravamos alguns áudios, e hoje nós vamos estar começando, o mês de março e o mês de abril serão 2 meses muito especiais para nós do MAP. E por quê?
Porque nós vamos estar procurando entender a nossa identidade. Todos nós, fala que eu não estou, hein? Fala que eu não posso agora. Fala aí, atende, pastor, não pode agora não, depois. Amém? Mas olha para cá. Todos nós temos uma identidade. Amém? Todos nós temos uma identificação. Pastor, o que é uma identidade? É algo que nos identifica como cidadão. Você não pode comprar, você não pode vender, você não pode sair, você não pode fazer absolutamente nada se você não tiver uma identidade. Diga assim comigo, sem identidade. Diga isso com fé, vamos lá, diga, sem identidade eu não faço nada, não vivo. A gente não vive sem identidade. E isso não só no mundo natural, isso não só no mundo físico, mas no mundo espiritual também. Nós precisamos ter uma identidade, porém mais do que ter essa identidade ela precisa estar em concordância com a minha vida. Sabe aquelas pessoas, acontecia muito isso na outra igreja onde eu era pastor, que a pessoa vinha preencher a ficha de membro, aí ela colava uma foto, né? Eu sou da época que se colava foto na ficha de membro, gente. Você também, né? Aí a gente pegava a foto, aí a pessoa, traz uma foto sua e tal. A pessoa trazia uma foto, a pessoa devia ter o quê? 60 anos, a pessoa trazia uma foto que ela tinha 30. Aí a gente olhava para a foto e olhava para a pessoa e não conseguia identificar. Por quê? Porque aquela foto não estava condizendo com a aparência atual dela, com quem ela era na atualidade. Então as pessoas faziam muito aquelas fotos tinha uns estúdios antigamente de foto, mulheres que gostavam muito, eu esqueci o nome agora, vocês devem, tinha uns estúdios de foto que faziam umas fotos bacanas, eram as fotos tudo igual. Aí as irmãs de 40, 50 anos, com cara de 25, de 30, a gente olhava, meu Deus, né? Porque não batia. Amados, e no mundo espiritual é a mesma coisa. Para que nós possamos nos mover em Deus, e para que possamos alcançar os lugares altos são as promessas do Senhor, nós precisamos ter uma identidade, nós precisamos nos movimentar no mundo espiritual em uma identidade. E é sobre isso que a gente vai estar falando também, tanto no mês de março quanto no mês de abril. A identidade do MAP. Glória a Deus, amados. Porque não adianta você apenas estar numa igreja, não adianta você apenas congregar em um ministério, mas você precisa saber como se mover no mundo espiritual debaixo daquela direção. Se nós fazemos parte de um ministério apostólico, eu preciso saber como que dentro de um ministério apostólico eu me moverei no mundo espiritual. Quais são as características que eu preciso ter como um pastor, como um diácono, como uma ovelha que congrega em um ministério apostólico? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas responsabilidades? Porque você tem responsabilidade. Por mais que você seja um membro, um frequentador da igreja, você tem uma responsabilidade. Diga assim comigo, eu tenho uma responsabilidade no mundo espiritual. Amém? E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Hoje não, né? Ao longo desses dias. Hoje a gente vai falar acerca de um dos pilares da visão celular, que é uma ferramenta do ministério apostólico, e você vai entender isso de uma maneira assim, eu vou tentar ser o mais claro possível, tá bom? Pega a palavra de Deus, por favor. Eu gostaria que você abrisse comigo no texto mais importante para o MAP, que é o texto que deu o nome para o nosso ministério. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Abra conosco lá. Presbítero Edivan, meu filho, vê se tem alguém lá na escolinha que não precisa estar lá. Manda para cá. A partir de hoje, ao longo desses 2 meses, a gente não pode nem piscar. Mas você pode dar glória a Deus, tá? Dá glória a Deus aí. Você sabe que hoje a gente está muito alegre, né? Porque a gente tem 2 figurinhas aqui que a gente ama muito, né? Pastor César, pastor Odalé. Vamos aplaudir ao Jesus pela vida desses servos de Deus que estão aqui. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Oh, glória a Deus. Ele e o César, né, César? Ele e o César disputavam no glória a Deus, né? O César agora deu uma diminuída, mas os 2 são César, é verdade. Oh, meu Deus, isso é comum nos Césares?
O nosso César aqui deu uma diminuída, agora o César continua, né? Glória a Deus. Muito feliz de ter vocês aqui hoje, nos visitando. Nossas ovelhinhas aí, ó, caramba, de muito tempo. Hoje são pastores, mais do que pastores, são missionários, né? Profetizo aí, missionários estão indo aí ganhar almas agora em outro estado, e que Deus ele venha ser com vocês nessa nova caminhada, nessa nova jornada, e saiba que estamos aqui, sempre. Eles que são os papais do Dudu, cadê o Dudu? Aquele menino bonito lá, ó. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, ó. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a palavra. Pode tomar um assento, pode sentar por favor, sente. Evangelho de Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo de número 19, Mateus capítulo 4, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Oh, glória a Deus. Ah, mas se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais alto. Eu só não dou um glória a Deus altão por causa do microfone. Isso César, ensina, César, ensina. Vamos lá, eu vou ler de novo. Aliás, agora eu queria que você repetisse comigo, eu leio e você repete após mim. Vamos lá, diga comigo. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está fazendo um convite, Jesus está fazendo um chamado, e Jesus está trazendo uma promessa. Você crê que essa palavra vai falar com todos nós nessa manhã? Estenda a tua mão aqui para frente então, estende aqui a mão assim, fecha os olhos, começa a orar pela minha vida, começa a pedir ao Senhor, para que Ele venha usar a minha boca, para que Ele venha usar a minha vida, para falar aquilo que nós precisamos ouvir nessa hora. Isso, vai falando com Ele agora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, te glorificamos por esse primeiro momento do culto, momento do louvor, momento da adoração, aonde falou, aonde tocou tremendamente em nossos corações e nos preparou para esse momento que é o momento da Tua Palavra, o momento da instrução, o momento da direção. Então, em nome de Jesus, ó Deus, toma nossas vidas, toma minha boca nas Tuas mãos, que cada palavra que falarmos venha de encontro àquilo que esta pessoa precisa ouvir. Pai querido, vem nos ensinando, não apenas hoje, mas ao longo desses meses, vem nos ensinando, Senhor, a como nos movimentarmos no mundo espiritual, no ministério que o Senhor nos chamou, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nos faça entender a Tua palavra, nos faz entender a Tua visão e nos abençoe poderosamente. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Graças a Deus, aplauda mais uma vez aí ao Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, amém. Você sabe que todo nome, mais do que apenas identificar alguém, ou mais do que apenas identificar alguma coisa, todo nome tem como objetivo carregar em si significado e direção. Então, quando você dá nome a alguma coisa, ou quando você nomeia algo, você não está simplesmente dando um nome, mas você está dando um significado para aquilo, você está dando uma direção para aquilo. Então, na verdade, todo e qualquer nome tem como função identificar, significar e direcionar. Repita comigo: todo nome, vamos lá, tipo uma palestra, vai. Todo nome tem a função de identificar, significar e direcionar. E tanto é que na Bíblia, tanto na Bíblia como na vida, nomear não é apenas você rotular, mas nomear é você declarar propósito. Quando eu coloquei o nome no meu filho de Davi, eu não estava apenas dando a ele um nome, mas atrelado ao seu nome, eu estava também declarando sobre a vida dele um propósito. Um nome, ele pode refletir uma essência. Um nome, ele pode contar uma história. Um nome pode determinar uma missão. Um nome pode dar destino. Um nome tem esse poder. Nomes têm o poder de distinguir espécies.
Nomes têm o poder de conferir pertencimento. Nomes têm o poder de comunicar valores. Você pode comunicar um valor de algo que você acredita num nome que você dá a uma determinada pessoa. Por isso que honrar, mas principalmente compreender os nomes, é você ter o entendimento de que palavras têm peso e identidade precede trajetória. Então, quando você tem esse entendimento da importância do nome, e quando você valoriza os nomes, você entende que a palavra tem peso e que a identidade precede a trajetória. Primeiro vem a identidade, e em cima da identidade, o percurso. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Por que você está começando a palavra dessa maneira? Porque eu vou abrir meu coração para vocês hoje. Eu confesso a vocês que quando o Senhor nos deu o nome da nossa igreja, quando o Senhor nos deu o nome do MAP, eu não tinha a menor ideia do propósito que estava por detrás desse nome. O Senhor nos deu o nome, nós colocamos o nome, mas eu confesso que a gente não tinha a menor ideia, nem eu nem a pastora, a gente não tinha a menor ideia da identidade espiritual, da função, da direção espiritual que o nome do nosso ministério, que o nome da nossa igreja ia carregar. Ministério, eu sonhei com esse nome, ministério, na verdade eu sonhei com Ministério Apostólico Pescadores de Almas. A princípio seria Pescadores de Almas, mas esse nome foi sonhado. Eu sonhei com esse nome, mas eu não fazia ideia daquilo que estaria por detrás desse nome, do significado, da identidade e consequentemente da trajetória que a identidade desse nome iria nos dar. Porque na verdade, sem que eu soubesse, sem que a gente sequer imaginasse, junto com esse nome, ou seja, atrelado ao nome, nós estaríamos determinando no mundo espiritual o DNA, o código genético do MAP. Amém, amados? A gente não sabia disso, mas quando a gente determinou isso, a gente estava trazendo o código genético do ministério, ou seja, quais objetivos o MAP iria ter? Qual seria a maneira que o MAP iria atuar? E principalmente, quais seriam as ferramentas, os meios de atuação que esse ministério iria exercer? A gente não sabia, mas essas responsabilidades estariam todas elas atreladas a esse nome. Hoje, em especial hoje, nós não vamos falar do ministério apostólico. Como eu falei, nós vamos ter o mês de março e o mês de abril para falar acerca disso. Mas hoje nós vamos falar acerca de uma ferramenta apostólica. Diga comigo, ferramenta, mas tem que ser bem alto, diga ferramenta apostólica. Nós vamos falar acerca de uma ferramenta apostólica muito poderosa, que é chamada de visão celular. Diga comigo, a visão celular, diga bem alto isso, a visão celular é uma ferramenta apostólica. Porque falar de visão celular é falar fundamentalmente de um ministério apostólico, porque ela está inserida dentro daquilo que a gente estudou, dentro daquilo que a gente leu, a gente percebeu que a visão celular ela está inserida no ministério apostólico, justamente porque, por ela ter na sua base as mesmas características que compõem o ministério apostólico. Então, quando você fala de ministério apostólico, é difícil você tirar, né? Não dá para você separar ministério apostólico de visão celular, está dentro. Então preste atenção. Nesse texto aqui que a gente leu, quando Jesus ele diz assim, vinde após mim, o que Jesus estava fazendo aqui, queridos? Quando Jesus ele vira para os discípulos e ele diz, vinde após mim, Jesus não estava fazendo apenas um convite, Jesus estava montando uma igreja. Amém? Quando Jesus ele chega para os discípulos e diz, vinde após mim, o que Jesus está propondo? Qual é a proposta de Jesus? Nós vamos abrir uma igreja.
Nós vamos fundar um ministério. Ministério esse, porém, que além de ser formado por apóstolos, além de ter Cristo como a principal pedra de base, esse ministério seria montado debaixo de um propósito. Diga comigo, o ministério de Jesus, diga bem alto, diga, o ministério de Jesus seria montado debaixo de um propósito. Ou seja, esse ministério iria ter uma função específica. Esse ministério não seria simplesmente montado por montar. Não vamos abrir uma porta, não vamos abrir um lugarzinho e começar a se reunir do nada. Não, ele teria uma função. Ele teria um objetivo específico. Só que diferente daquilo que muitos pensam, Jesus não estava montando uma igreja para curar pessoas. Amém? O objetivo do ministério de Jesus não era abrir uma igreja para curar. Até porque, como mesmo profetizou o profeta Isaías, se o Espírito do Senhor estava sobre ele, e se o próprio Deus o ungiu para curar, para pregar, para libertar, Jesus já era a cura. Glória a Deus, amados. Então, se Jesus já era a cura, ele não precisaria abrir um ministério para curar pessoas, uma vez que ele é a própria cura. Jesus também não estava montando uma igreja para libertar pessoas. Não, vamos abrir um ministério, vamos montar uma igreja com apóstolos para a gente trazer libertação para as pessoas. Não. Jesus também não estava montando uma igreja para libertar pessoas. Até porque ele veio para libertar os cativos. Glória a Deus, amados. Jesus também não estava montando um ministério para fazer as pessoas enriquecerem, para resolver os problemas financeiros das pessoas. Pode vir para cá. Pode vir para cá, que se você vier para cá, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ter dinheiro. Não. Jesus não estava montando um ministério para fazer as pessoas prosperarem ou enriquecerem, não. Até porque prosperidade e provisão são consequências de princípio. Diga comigo, prosperidade, provisão são consequências de um princípio. E qual é o princípio que nos traz a provisão, que nos traz a prosperidade? Priorizar o reino. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o que, igreja? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, e essas coisas às quais Jesus estava se referindo, era aquilo que haveria de comer, de beber e de vestir. Jesus estava falando de prosperidade, Jesus estava falando de provisão. Então eu não preciso abrir uma igreja, Jesus não precisaria abrir uma igreja, montar um ministério para fazer as pessoas prosperarem. É só você cumprir o princípio. É só você ser fiel. Mas aí você vai me perguntar, ora pastor, se o negócio não era curar, se o negócio não era libertar, se o negócio não era prosperar, qual seria o propósito desta igreja? O propósito da igreja de Jesus era ganhar o mundo. Glória a Deus, igreja. Você pode repetir isso comigo? Diga, o propósito da igreja de Jesus era ganhar o mundo. O propósito da igreja de Jesus, dos apóstolos, era único: era ganhar pessoas, era ganhar almas. O propósito seria pescar do mundo as almas que por causa do pecado se perderam, porque a humanidade estava perdida. E Jesus, ele veio para quê? Para resgatar a humanidade que estava perdida. Então o que Jesus vai fazer? Ele vai trazer a palavra, ele vai pregar o evangelho, ele vai instruir os apóstolos, ele vai abrir esta igreja para que esta igreja levasse a palavra de Jesus para os cativos. A igreja primitiva, o ministério apostólico, e a palavra apóstolo quer dizer enviado, guarde isso. O ministério apostólico que Jesus estava abrindo teria como meta, teria como direção, teria como objetivo, teria como propósito, diferente, por exemplo, da igreja católica, né? Diferente das igrejas neopentecostais, que pegam poder, que pegam libertação, isso e aquilo. E eu não estou aqui falando mal de igreja, eu só estou pregando a palavra. Mas diferente de todas as outras igrejas, o ministério de Jesus, o ministério apostólico,
ele tinha como visão os 4 pilares da visão celular. E nós já estamos falando do primeiro desses 4. Qual é o primeiro pilar? Quais são os pilares da visão celular? Diga assim comigo: ganhar, repete bem alto, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Vamos lá, pode ser mais forte, vamos lá, diga: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Amém? Querido, segundo Jesus, o que era ser um pescador de homens? Na ótica de Jesus, ser um pescador de homens seria ser alguém comprometido com almas. É isso. Ser um pescador de almas seria ser alguém comprometido com pessoas, alguém comprometido, disposto a guerrear, entrar em guerra, mas não entrar em guerra pelas suas causas. Eu vou entrar em guerra com Deus para Deus me dar vitória. Eu vou entrar em guerra com Deus em oração e jejum para Deus abrir a porta de emprego. Eu vou entrar em guerra com Deus para Deus liberar aquela causa. Não, é alguém que esteja disposto a entrar em guerra pelos outros. Glória a Deus, amados. O ministério apostólico, o ministério de Jesus estava voltado para isso. Alguém que levantar pessoas que estivessem dispostas a guerrear por vidas, a fazer como Abraão, né? A gente até pregou esses dias, quando o rei de Sodoma chegou para Abraão e disse, depois da guerra, né? Abraão entrou numa guerra por causa de uma vida, por causa do seu sobrinho Ló. E com seus 318 ele foi lá, venceu a guerra. Só que além de ele trazer o sobrinho, ele voltou rico. Quando o rei de Sodoma viu, chegou para Abraão e disse: Abraão, faz uma coisa, rapaz, fica com os bens, me dá as almas. As almas você me dá, pode ficar com a riqueza, pode ficar com os bens, eu só quero as vidas. Abraão vai dizer assim: eu não estou nessa guerra por dinheiro, eu estou nessa guerra por almas. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu querido? Isso é ser um pescador de homens. Isso é parte da visão celular que compõe o ministério apostólico. É ser alguém, é ser um pescador, é ser uma pessoa empenhada em estratégias e maneiras de quê? De atingir o coração das pessoas. Mas não atingir o coração das pessoas para manipulá-las, não. Mas atingir o coração das pessoas para quê? Para ganhá-las para Cristo. Amado, eu não fazia ideia, quando o Senhor nos deu o nome do nosso ministério, Ministério Apostólico Pescadores de Homens, eu não fazia ideia do que estava por vir. Mas conforme eu tenho estudado e conforme o Senhor tem me dado, eu tenho alegrado o meu coração. Porque é muito nobre, amados. Eu sei que as pessoas precisam de libertação, de cura. Eu sei que as pessoas elas precisam de um carro novo, de uma casa nova. Eu sei que as pessoas precisam melhorar de vida. Mas todos nós, a coisa mais importante que nós precisamos é de Jesus. Então levanta a tua mão, abra a tua boca, meu amado, e começa a glorificar. Porque Deus te colocou no ministério em que você vai ser um ganhador de almas. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Deus te chamou para pescar. Diga glória a Deus. Essa é a verdadeira obra. Essa é a verdadeira obra. A verdadeira obra de Deus, para a qual Ele nos chamou, é essa. Essa sempre foi a proposta. Nós aqui entendemos errado. A gente acha que fazer a obra é limpar o chão da igreja. A gente acha que fazer a obra é ficar parado, é entregar. Não, mas essa é a verdadeira obra. E a minha base foi a igreja que Jesus fundou. Glória a Deus, amado. Eu estou falando aqui o que Jesus, baseado em Jesus. A nossa maior referência, o nosso maior espelho. A obra que Deus tem nas nossas vidas, nas vidas de cada pessoa que estão aqui, é fazer de cada um de nós pescadores de homens. Amém, amados? E detalhe, hein? Quando Jesus ele diz aqui para eles: vinde após mim,
Jesus não estava dizendo, o que Jesus estava dizendo além aqui? Que não ia ser de qualquer maneira. Além de ele estar chamando para eles abrirem uma igreja, montarem um ministério, Jesus está dizendo, venha após mim. Diga, venha após mim. Amém? Ou seja, não vai ser de qualquer maneira não. Vocês primeiro vão aprender comigo. Glória a Deus, amado. Primeiro eu vou fazer. Vinde após. Vinde após significa o quê? Eu vou na frente e vocês atrás. Eu vou pregando, eu vou falando, eu vou fazendo, eu vou instruindo, eu vou direcionando. E vocês vão aprendendo. Vinde após mim. Porque aí depois de mim, o negócio será com você. Amém, amado? Vinde após mim, ou seja, primeiro eu vou te consolidar. Depois eu vou te preparar, para só então você fazer aquilo que eu estou fazendo e glorificar o nome do Pai que está nos céus. Olha como a visão celular, olha como os pilares da visão celular estão completamente inseridos dentro do ministério apostólico que Jesus está montando aqui. Meu querido, minha querida, eu não sei o que você aprendeu até hoje acerca do propósito de servir a Deus. Eu não sei o que te ensinaram acerca do que é fazer a obra, acerca do chamado de Deus para a tua vida, acerca do porquê Deus te libertou. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Por que Deus me libertou e me trouxe para a igreja, pastor? Eu não sei o que você pensa acerca disso. Mas sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã? O Senhor está dizendo assim: eu não te chamei para você ficar aí sentadinho no seu banco, numa estrutura confortável, para você ficar engordando de tanto ouvir palavra e não fazer nada. Não foi para isso que eu te chamei, não. Eu não te chamei para realizar os teus desejos, para ser uma fonte de desejo. Você joga uma moedinha, eu quero um carro. Você joga outra moedinha, eu quero um marido. Eu não te chamei para isso. Eu não te tirei do mundo, eu não te tirei da droga, eu não te tirei do vício, eu não te tirei da bebida, eu não restaurei você e te trouxe para a igreja para ser a tua fonte dos desejos, não. Para atender os teus caprichos, não. Eu não te chamei, eu não permiti que o meu filho morresse na cruz do Calvário e derramasse o sangue dele no madeiro, para perdoar os teus pecados sem que você se arrependesse. Porque a gente está tão acostumado a pecar, a gente está tão acostumado a errar, que a gente vem para a igreja e já pede perdão sem arrependimento. A gente está acostumado a isso. Aí a gente vem, eu pequei, mas eu vou para a igreja, hoje é ceia, né? Então vou lá, me arrependo e está tudo certo. Não, eu não te chamei para você usar a igreja como um lugar para você aliviar a tua consciência. Mas eu te chamei, sabe para quê? Eu te chamei para te ganhar. Eu te ganhei para te consolidar. Eu te consolido para te discipular. E eu te discipulo para enviar você, para que todos saibam, através da sua vida, que só o Senhor é Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? É para isso que eu te chamei. Sabe para que Deus me chamou, igreja? Olha para cá. Você sabe para que Deus me chamou? Para me ganhar. Aí Ele me ganhou para quê? Para me consolidar. Ele me consolidou para quê? Para me discipular. E para que Ele me ganhou? Para que Ele me chamou? Para que Ele me discipulou? Para me enviar, para pescar, para ganhar. Glória a Deus, amados. Essa é a obra na minha vida, mas que não é específica a minha, é nossa. Esse é o chamado de Deus para cada cristão, para cada cristã na face da terra. Essa é a coisa mais importante que Deus nos chamou para fazer, que Deus nos chamou para viver. Amém, amados? Deus me chamou, meu querido. Deus te chamou, minha querida, para te enviar como uma flecha ao alvo. E sabe qual é o alvo da flecha? Que é você.
o coração das pessoas. Glória a Deus, igreja. O alvo, diga assim comigo, o alvo, diga bem alto, diga, o alvo da flecha é o mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e fazei o quê? Prega o evangelho. Prega o evangelho a toda criatura. Porque quem crer e for batizado será salvo. Olha para mim, olha para mim. Esse era o propósito verdadeiro da igreja que Jesus estava montando. E é nesse propósito, é nessa visão que nós, cristãos, mas principalmente nós do MAP, glória a Deus, amados. Isso aqui não é uma coisa só para o MAP, todo cristão deveria saber isso. Todo cristão deveria viver isso. Mas se todos os cristãos não vivem isso, se as igrejas não compartilham disso, amém. Mas aqui no MAP, é responsabilidade, é obrigação. A gente tem que se mover, a gente tem que se movimentar no mundo espiritual, debaixo dessa palavra. Queridos, e a pergunta que não quer calar depois dessa explicação é, porque foi essa pergunta que o Senhor me fez. Conforme Ele foi abrindo o meu entendimento, conforme Ele foi me fazendo entender essas coisas, Ele me perguntou: até quando a gente vai continuar na igreja fugindo disso? Até quando a gente vai continuar vindo na igreja só para receber bênção? Só para falar de problema? Até quando a gente vai continuar vivendo uma vida cristã com essa visão, com essa mentalidade? Até quando a gente vai continuar agindo como Jonas? Ah não, pastor, eu quero só vir na igreja para vir no culto dia de domingo e só. Você está errado. Se você é cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, e se Deus te chamou para estar aqui no MAP, você está errado em pensar assim, em só vir para a igreja uma vez por semana, só para ouvir a palavra e ir embora. Não, Deus te chamou para muito mais do que isso. Deus te chamou para quebrar cadeias, Deus te chamou para libertar, Deus te chamou para curar, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para que o nome dEle seja glorificado na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, em todos os lugares. Abra a tua boca e glorifica. Meu irmão, Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. Só que o problema é que você acha que Deus te chamou só para receber bênção. Muda essa mentalidade, meu irmão. Até quando você vai continuar vivendo assim? Muda essa cabeça. Renove o teu entendimento para que você experimente, como disse Paulo, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Até quando eu vou ficar dentro da igreja dando desculpas para não ganhar almas, para não viver o propósito? Ah, pastor, eu não posso porque a coisa está tão difícil, é tanta luta. Pois é, tanta luta, mas tem tanta gente que tem tanta luta e está superando a luta para viver o propósito. Se eu parar para sentar e perguntar aqui, todo mundo vai contar uma história triste. Todos nós temos, mas elas não podem ser justificativas para a gente fugir do chamado, do propósito e da direção que Deus tem nos dado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de nós estarmos na igreja, e muitas das vezes o fato de até mesmo termos uma ocupação dentro da igreja, não significa que estamos vivendo dentro do propósito. Sabia disso? Às vezes a pessoa acha: eu tenho um cargo na igreja, eu sou diácono, eu cuido, sei lá, eu cuido das crianças, eu cuido do som, eu sou levita, eu tenho um cargo na igreja. A pessoa, ela acha que por conta disso ela está vivendo o propósito. Mas existe a possibilidade de você estar dentro da igreja, existe a possibilidade de você ter uma função,
e mesmo estando na igreja, tendo uma função, você não está cumprindo o propósito. Propósito não é tocar, tocar é um meio. Glória a Deus, igreja. Propósito não é cantar bonito, não. Propósito, cantar bonito é um meio. Limpar o chão da igreja não é o propósito. Limpar o chão da igreja é preparação. Mas qual é o propósito? É eu falar de Jesus. É eu ganhar, diga o propósito, diga bem alto, diga o propósito é ganhar, o propósito é ganhar, diga mais alto com fé, o propósito é ganhar. Queridos, essa manhã de domingo, Jesus, através dessa palavra, Ele está ressignificando, essa é a palavra. Jesus está ressignificando a maneira errada que nós aprendemos de servir a Deus como igreja. Servir a Deus como igreja não é limpar o chão. São coisas necessárias, mas servir a Deus como ministério apostólico não é limpar o chão. Entregar o impresso não é servir a Deus dentro do propósito. O propósito não é entregar impresso. Não é ficar parado na porta da igreja observando os carros. Isso não é propósito. Tudo isso são meios. Não é dar dízimo grande. Eu dou um dízimo. O meu dízimo é o maior dízimo da igreja, pastor. Olha o sustento. Não é o propósito. Ajuda. Como limpar o chão, ajuda. Como cuidar das crianças, ajuda. Como louvar, tudo ajuda. Mas não é o propósito. Servir a Deus como uma igreja apostólica não é fazer coisas pensando em si. Servir a Deus como uma igreja apostólica não é só guerrear as suas guerras e pensar nos seus problemas, mas servir a Deus como uma igreja apostólica dentro da visão celular é fazer, trabalhar e se mover pensando em ganhar vidas. Diga comigo, o ministério apostólico é um ministério de reconciliação. Qual é o chamado, pastor? Qual é o chamado? Qual é o propósito do ministério apostólico? Nós somos chamados para termos o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Se você encontrou, diga glória a Deus. Versículo 17 diz assim a palavra: assim que, se alguém está em Cristo, o que acontece, igreja? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Glória a Deus, isso aí a gente conhece bem. Só que olha o versículo 18. E tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então o que Jesus fez? Olhe para mim, para você entender. O que Jesus fez? Primeiro Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus. Glória a Deus, amados. Você vai participar da Santa Ceia daqui a pouco? Por quê? Porque através da Santa Ceia você foi reconciliado com o Pai, por intermédio do sacrifício de Jesus. Então primeiro Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus. Aí depois de reconciliados com Ele, nós recebemos o ministério da reconciliação. Amém, amado? Pastor, eu sou do louvor. Não tem nada a ver com isso não. Pastor, eu sou dos jovens. Pastor, eu sou da mídia.
Você é do ministério da reconciliação. Você foi chamado, levantado, lavado e remido para reconciliar pessoas ao Pai, para levar pessoas a Deus, para ganhar almas e reconciliá-las com o Senhor. Meu querido, nessa manhã o Senhor te diz: eu te chamei para ganhar. Wander, Deus está falando para você: eu te chamei para você ganhar. Amém? Amém, Fátima? Te chamei para ganhar. Amém, Alessandra? Eu te chamei para ganhar. Eu te chamei para ganhar. Amém, Cláudia? Eu te chamei para ganhar. É isso que Ele está falando com a gente. Eu não chamei vocês para outra coisa, não é para dar bênção, para dar vitória, a chave do carro, a chave da casa. Eu te chamei para ganhar. Eu te chamei para pescar. Vinde após mim, Pedro. Vinde após mim, André, e eu vos farei pescadores. Eu te chamei para reconciliar. Eu te chamei para reconciliar na escola. Eu te chamei para reconciliar no trabalho. Eu te chamei para se reconciliar dentro da tua casa. Talvez o que Deus está permitindo você passar na tua vida é para que você tenha esse entendimento. O entendimento de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E uma vez que você tem o entendimento de que o homem vive de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, você pegar essa palavra e levar. Essa é a obra. Amém, amados? É reconciliar lá na tua escola. É reconciliar lá no teu trabalho. É ser um reconciliador dentro da tua casa, na própria igreja. Amados, na própria igreja. Deus nos chamou para a gente reconciliar dentro da própria igreja. Às vezes chega uma pessoa nova na igreja, a pessoa veio pela primeira vez. Amado, uma pessoa que chega nova da igreja, ela não pode entrar na igreja e sair e não ter uma pessoa para apertar a mão dela, para abraçar ela, para falar de Jesus para ela. E o que mais a gente vê pelas igrejas aí? As pessoas entram na igreja, participam do culto, as pessoas saem da igreja e ninguém dá uma palavra para ela, ninguém dá uma paz do Senhor, ninguém dá um abraço. Meu amado, o Senhor nos chamou para fazer a diferença nesta terra. Amém, amados? O que como servo de Deus nós temos feito dentro do real propósito dEle? Você está conhecendo qual é o propósito de Deus para a tua vida? Porque se Deus te colocou aqui no MAP, o propósito do MAP é o teu propósito. Diga comigo, o propósito do MAP. Diga bem alto, diga, o propósito do MAP é o meu propósito. Se Deus te colocou aqui, você está debaixo dessa. E o que você está fazendo? Será que você tem sido essa pessoa? Essa pessoa que abraça, essa pessoa que consola. Ah, pastor, mas como é que eu vou abraçar os outros? Eu estou cheio de problemas. Eu estou precisando ser abraçado, meu irmão. Irmão, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você está fraco e faz a minha vontade, que eu te fortaleço. Aleluias. Amém, amados? Como é que nós temos movido a nossa vida dentro do propósito pelo qual o Senhor nos chamou? Será que você tem se preocupado em ganhar? Ou você se preocupa só em eu estou muito cansado para ir para a igreja? E só vai para a igreja quando o bicho pega, quando o calo aperta, quando tem problema. Porque tem gente que só busca Deus quando tem problema. Tem gente que desaparece da igreja, vai para shopping, vai para festa, vai para isso, nunca tem tempo, desaparece. Mas quando o calo aperta, meu irmão, caminho da roça. Estrada do Engenho 275, Bangu, Rio de Janeiro. Amém? Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos nos movimentado dentro da visão a qual Deus nos chamou? Amém? Essa é a verdadeira obra. Então, quando alguém falar em fazer a obra, nunca mais associe fazer a obra com limpar o chão. Volto a dizer, não é por isso que os obreiros vão debandar não, tá? Ah, pastor, então não precisa limpar a igreja, não precisa fazer faxina. Não estou falando isso. Isso é preparação. O propósito é ganhar. Diga comigo, o trabalho. Diga comigo, o trabalho é preparação. O propósito é ganhar.
Você entende isso? Amém, amados? O trabalho é a preparação. O propósito é ganhar. Você e eu, como uma igreja apostólica, fomos chamados para ganhar. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração e diga: Senhor, nesta manhã eu estou entendendo que eu fui chamado, curado, liberto, restaurado, transformado, mudei de vida, mudei de vestes, e estou aqui na tua casa com o propósito, com o chamado para ganhar. Amém? Vamos aplaudir bem forte a Jesus, vamos? Aleluias. Essa é a obra. Essa é a obra. Só que diante de tudo isso que a gente falou, diante de tudo isso, existe um porém. Vir após Jesus, dentro desse contexto, significa o quê? Aprender com Ele. Quando Jesus diz: vinde após mim, o que Jesus está dizendo? Eu vou primeiro, vou mostrar como é que faz, vou ensinar, vou preparar, vou discipular vocês, para vocês irem. Então, vir após Jesus, dentro desse contexto, significa aprender com Ele a ganhar. Isso a gente já entendeu. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Estou conseguindo explicar bem? Amém? Só que vir, presta atenção, vir requer um preço. Diga assim comigo: para ganhar, vou até olhar para você meio triste agora. Repete comigo: para ganhar, tem que perder. Amém? Vamos repetir de novo? Para ganhar, tem que perder. Tem que perder o sono, porque isso vai requerer de você noites de sono mal dormidas. Deus te dando revelações, Deus te dando palavra, Deus te dando direcionamentos, Deus te dando estratégias. É bom ganhar. O propósito é ganhar. Ganhar é o primeiro pilar da visão celular. Ganhar, caramba, no centro da vontade de Deus. Mas para ganhar, tem que perder. Tem que perder tempo. Ou, perder tempo não, né? Meu Deus. Tem que gastar tempo, né? Eu tenho que deixar outras coisas de lado, outras distrações de lado. Eu tenho que abrir mão de entretenimentos, festinhas, celulares, redes sociais. Eu tenho que dar uma remodelada na minha vida. Porque imagina, amados, Jesus está falando isso aqui para Pedro. Na época não tinha rede celular, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. Mas ele ia ter que abrir mão do trabalho. Não é isso que o Senhor está te exigindo hoje. Mas na época dos apóstolos, cumprir o vinde de Jesus teria como preço abrir mão de coisas muito sérias. Para ganhar, tem que perder amizades, sabia? Sabia que para você ser um ganhador, você vai ter que perder algumas amizades? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más companhias ou as más conversações corrompem o que, igreja? Os bons. Se você quer estar no propósito, se você quer verdadeiramente servir ao propósito de Deus, e o propósito de Deus a gente já está ministrando aqui, você vai ter que perder alguns amigos, você vai ter que deixar de andar com algumas companhias. Resumindo, a maior exigência para ganhar almas é perder o mundo. Diga comigo: a maior exigência para se ganhar almas, para servir a Deus, para cumprir o propósito, é perder o mundo. Pastor, e por que a gente tem que perder? Para ganhar almas a gente tem que perder o mundo.
Por que para ganhar almas a gente tem que perder tempo? Para que para ganhar almas, para servir a Deus, para fazer o propósito, a gente tem que perder o mundo? Sabe por quê, amados? Porque senão a gente corre um sério risco de estarmos no ministério, mas o ministério não estar em nós. Você sabe por que às vezes a pessoa ela está dentro de um ministério, ela está dentro de uma visão, mas a visão não está dentro dela? Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa quer ganhar, mas não quer perder. Ela quer estar na igreja, mas ela não quer perder hábitos. Ela quer estar na igreja, mas ela não quer perder alguns costumes. Ela não quer perder algumas amizades. Ela não quer perder alguns entretenimentos. E não dá para você ter tudo. Amém? Se a gente não entender que para cumprir o propósito de servir a Deus, e qual é o propósito de servir a Deus? Hoje você aprendeu, é ganhar almas. Se você não entender que para cumprir o propósito você precisa perder, a coisa não vai acontecer. Nessa manhã o Senhor, através desta palavra, Ele traz ao nosso coração uma responsabilidade, porque às vezes a gente acha que toda a responsabilidade é de Deus. Não é verdade. Às vezes a gente vem para a igreja, aí a gente pega os nossos problemas e a gente despeja, no altar de Deus. A gente pega os nossos vícios e despeja no altar de Deus. A gente pega as nossas enfermidades, as nossas culpas, e a gente despeja tudo no altar de Deus. E a gente diz assim para Deus: Deus, agora vai aí e resolve, é contigo. E a gente acha que a gente não precisa fazer nada. Amém? Deus, Ele faz, mas eu preciso fazer a minha parte. E nessa manhã o Senhor está nos conscientizando, o Senhor está nos ensinando qual é a parte que cabe a nós. Qual é a parte de Deus? Fazer o milagre. Diga comigo: a parte de Deus é fazer o milagre. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Qual é a nossa parte? É servir. E servir requer um preço. Perder, padecer, gastar. Tem um louvor que fala sobre isso, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha. Canta aí. Perdendo tudo por amor. Dono dos meus dias, dono dos meus dias. Você pode dizer isso mais uma vez? E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com a... Mas será que a gente tem feito isso? Dono dos meus dias. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem se gastado mesmo? Será que a gente tem se gastado mesmo? Será que a gente está perdendo noite de sono? Meu Deus, eu estou perdendo noite de sono porque eu preciso que Deus me dê uma palavra para eu falar, para eu evangelizar, para eu trazer gente para a igreja, para eu glorificar o nome dEle, porque essa é a verdadeira obra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Será que a gente tem se preocupado com isso, amados? Ou a gente está se preocupando com o pão de amanhã, a gente está se preocupando com a conta, a gente está se preocupando, a gente está na igreja, com o corpo na igreja, mas a cabeça em outro lugar. Que a partir de hoje, por meio do entendimento da palavra, Oséias ele diz que o povo perece porque falta conhecimento. Você já está conhecendo a vontade de Deus. Quem está saindo daqui ciente da vontade do Senhor, diga glória a Deus. Então canta assim comigo, vamos cantar, se coloca de pé, canta comigo. Estou preparando um caminho. Você pode cantar comigo, vamos? Uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. A guerra está acontecendo por todo mundo.
Hoje bombas estão explodindo em Israel, em Tel Aviv, por causa do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O Ayatollah Khamenei, o líder supremo do Irã, foi morto ontem num bombardeio. A todo instante, a todo momento, nós estamos prestes a viver uma terceira guerra mundial. E todas essas coisas são sinais de que Jesus está voltando. Todas essas coisas evidenciam, mostram que Jesus está às portas. Todas essas coisas evidenciam e mostram que não há mais tempo de estar na igreja brincando, não há mais tempo de estar na igreja de mimimi, e principalmente não há mais tempo de estarmos na igreja fora do propósito. É tempo de andar na visão, é tempo de viver a visão, é tempo de viver o propósito pelo qual nós fomos chamados. E se você foi chamado para ser um ministério apostólico, vista essa camisa e comece a servir, a se movimentar no mundo espiritual dessa forma. Deus te chamou para ganhar, Deus te chamou para ganhar, Deus te chamou para ganhar, meu querido. Então assuma isso dentro do seu coração. Que essa Santa Ceia seja um diferencial na sua vida, que esta palavra seja um diferencial na sua vida, na sua visão de reino, na sua visão de ministério. Você foi chamado para ganhar. A gente não foi chamado só para tocar, para limpar a igreja, a gente foi chamado para ganhar. Feche os teus olhos e ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Diga bem alto, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Nesta manhã eu ouvi esta palavra e eu entendi, Senhor, qual é o propósito, qual é o chamado, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida. Eu não fui chamado para servir a mim mesmo, eu não fui chamado para viver os meus propósitos, para viver os meus planos. Diga, igreja, eu fui chamado para te servir, e te servir é ganhar, não importa o preço. Diga, não importa o preço, não importa o quanto eu perca. Diga, igreja, não importa o quanto eu perca, não importa o quanto eu me gaste, eu vou cumprir o teu chamado na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui a pastora Bárbara, a mulher com quem o Senhor compartilhou a visão do ministério, a mulher com quem o Senhor entregou a visão deste ministério, mesmo antes de eu ter o entendimento dele, mas foi a pessoa com quem o Senhor chamou. E eu quero que ela faça essa oração por você agora. Você vai curvar a tua cabeça, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Você não é uma pessoa aleatória, amém? Aleluia. Você foi chamado, você foi escolhido. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, não importa as circunstâncias que você está vivendo. Aleluia. Às vezes as suas emoções, meu querido, elas te enganam. As suas emoções, elas tiram a clareza do propósito de Deus para a sua vida. Mas eu quero que nesse momento você levante as suas mãos e você diga: eu sei. Mas diga isso com autoridade: eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. E isso antes mesmo de eu nascer, o Senhor me chamou. O Senhor já tinha um propósito, um projeto com a minha vida. E por isso Ele me trouxe à existência. Meu Deus, eu quero neste dia assumir o meu chamado, assumir a minha responsabilidade de cumprir a tua vontade na minha vida. Retira, Senhor, toda falta de clareza, de entendimento da minha mente. Eu quero, a partir de hoje,
enxergar com clareza o teu propósito para a minha vida. Meu Deus, eu creio na tua palavra que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe de tudo que eu preciso. O Senhor conhece as minhas lutas, as minhas dificuldades. Mas a partir de hoje, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou gastar a minha vida, não pelo que eu preciso, mas pelo teu propósito, pela tua vontade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me ajuda a andar nessa direção. Me ajuda todos os dias a caminhar no propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai escolher uma pessoa e você vai orar por ela. Aleluia. Porque isso é uma igreja apostólica. Aleluia. Você não está aqui para buscar por você, não. Você vai buscar por este irmão que está do teu lado. Pegue na mão dessa pessoa e comece a abençoar essa pessoa. Pegue na mão dessa pessoa e comece a declarar a bênção do Senhor sobre ela. Comece a declarar a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Oh, meu querido, você foi chamado para ganhar. Você foi chamado para ser bênção. Então seja bênção na vida dessa pessoa agora. Comece a profetizar as bênçãos do Senhor. Comece a liberar a palavra profética sobre a vida dessa pessoa agora. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está congregada neste lugar. O Senhor nos abriu essa porta para que nós estivéssemos aqui como igreja, glorificando o teu nome, cumprindo o teu propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que o Senhor tem trazido a este lugar, cada vida que o Senhor tem colocado aqui, tem um propósito. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tira o foco desta pessoa daquilo que não é importante. Tira, Senhor, os olhos dessa pessoa daquilo que não importa, Senhor. Em nome de Jesus, coloca o olhar desta pessoa na direção daquilo que importa. Coloca o olhar deste homem, coloca o olhar desta mulher na direção daquilo que importa. Em nome de Jesus. Ore manabla chore manade candara manablanas. Ore anderia nara manabla shuri andara manablanas. Oh Espírito Santo, tu tens liberdade. Tu tens liberdade neste lugar, Senhor. Tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade para agir, para operar em nosso meio. Nós somos uma igreja apostólica e a partir de hoje, Senhor, nós vestimos essa identidade. A partir de hoje, Senhor, nós vestimos essa identidade. O Senhor já tem falado neste lugar. O Senhor já tem falado, Deus, que coisas novas o Senhor vai começar a fazer. E nós queremos fazer parte, Senhor, das tuas obras em nossas vidas. Nós queremos fazer parte, Senhor. Nós queremos fazer parte, Senhor, da tua obra neste lugar. Ore manabla shurikandara manabla shere manade kandara manas. Ria nara manade kandara manas. O Senhor começa a fazer algo novo neste lugar. O Senhor começa a fazer algo novo neste lugar. Aleluia, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós abençoamos, ó Deus. Nós abençoamos, ó Pai, este teu filho, essa tua filha. Traga clareza de entendimento, Senhor. Traga discernimento. Em nome de Jesus, Pai, traga visão do propósito para essa vida, para essa pessoa. E ao mesmo tempo, Senhor, alivia
Alivia, Senhor, as lutas, as dificuldades que essa pessoa tem passado. Entra com providência, Senhor, sobre a vida do teu povo, Deus. Toda luta, toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, todo problema financeiro, todo problema familiar, todo problema de relacionamento, em nome de Jesus, Senhor. Vai neutralizando agora, Pai, tudo aquilo que tem tomado a atenção desta pessoa. Vai neutralizando agora, Senhor. Vai neutralizando agora todo o poder das trevas, em nome de Jesus, na vida deste homem, desta mulher. Vem com teu renovo, Senhor. Vem, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo algo novo no meio do teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga para o teu irmão: eu te abençoo, meu irmão. Pode contar com a minha oração, pode contar comigo, porque eu estou aqui. Fala para essa pessoa: eu estou aqui. Pode contar comigo em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, queridos. Aplauda mais forte, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amados, eu acredito que eu tive uma visão enquanto a pastora estava aqui orando. Mas uma visão de olhos fechados. Eu falei: não vou falar, mas o Espírito Santo está me incomodando. E olha que é raro Deus me usar dessa maneira. Enquanto a pastora estava aqui orando, eu estava aqui intercedendo pelos levitas. E a visão que eu tive é vestes subindo e vestes novas descendo. Eu vi isso nitidamente, com meus olhos fechados. É como se o Senhor estivesse tirando uma veste velha e colocando uma veste nova. Em nome de Jesus, meu querido, toma posse dessa palavra que você recebeu hoje. Tome posse da visão e da direção que o Senhor está dando, não apenas para o nosso ministério, para a sua vida. Pastor, por que eu sirvo a Deus e a minha vida não prospera e as coisas não dão certo? Porque você pensa que está servindo a Deus. Servir a Deus de verdade é ganhar. Diga comigo: servir a Deus é ganhar. Mas servir a Deus também é perder. Então lembre-se disso. Diga comigo: para ganhar tem que perder. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo, acho que é o número 31, eu vou ver aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, é isso mesmo. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 31, diz assim a palavra de Deus: não andeis, pois, inquietos, dizendo: puxa, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, repitam comigo: buscai primeiro, diga bem alto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você pode glorificar e exaltar o Senhor, amém, amado? Pode aplaudir bem forte a Jesus. Você sabe de que coisas o Senhor está se referindo aqui? Todas essas coisas. Sabe que essas coisas o Senhor está falando? Daquilo que a gente precisa para comer, para beber e para vestir. Porque Jesus está contando uma parábola e Jesus está dizendo que se os pássaros que não semeiam, que não colhem, que não ajuntam em celeiros e ainda assim o Senhor os alimenta,
Se os lírios do campo que hoje existem e amanhã morrem ou são lançados no fogo, mas ainda assim o Senhor os veste de maneira tão esplendorosa, mais do que Salomão, se o Senhor cuida do lírio, se o Senhor cuida do pássaro, como, pois, não cuidaria de mim e de você? Tem até aquela música que a gente cantou na semana passada, né? Sobre o pardal. Se o pardal encontra casa, se a andorinha encontra ninho, se os pássaros são alimentados e os lírios são vestidos, você acha mesmo que Deus vai te deixar na mão, meu irmão? Você acha mesmo que Deus ele não vai olhar para você? Você que não é um pardal, você que não é uma andorinha, tu é a imagem e semelhança do Deus vivo. Meu irmão, tu é príncipe, tu é princesa, tu é rei, tu é sacerdote. Deus vai cuidar de você. Mas entenda uma coisa, Deus ele vai cuidar de você mediante ao cumprimento dos princípios. Deus não vai cuidar de você só por você. Não. Obediência. E obediência é uma coisa que você não tem que sentir. Ah, não estou sentindo vontade. Não tem essa. Obediência não é sentir. Obediência é fazer. Vamos lá comigo assim, dê uma mãozinha, eu quero que vocês repitam lá. Obediência não é sentir. Obediência é fazer. É nisso que Deus abençoa, é nisso que Deus honra, é nisso que Deus prospera. De antemão eu queria agradecer, vamos aplaudir bem forte a Jesus, gente? Eu queria agradecer a sua vida, tá? Mas pastor, por que está aplaudindo? Vou te dizer por quê. Porque semana passada a gente fez um apelo, né? Se eu não me engano, acho que foi no domingo, nós fizemos um apelo, que a gente estava com a obra ali da frente, e a gente precisava pagar uma série de coisas, até a conta da luz ainda não estava paga, e a gente fez um apelo, e para a glória do Senhor, vocês chegaram juntos, vocês foram uma bênção. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus, glória a Deus. E a gente conseguiu sanar, a gente conseguiu pagar as contas que faltavam, a gente conseguiu pagar a parte que devia aos pedreiros e a primeira parte das colunas. Mas a guerra não acabou ainda. Fala comigo aí, fala comigo assim: a guerra ainda não acabou. Porque você percebe que uma coisa vai pedindo outra? Agora, a fachada está bonita, mas as portas estão horríveis. Você viu lá? Se você não percebeu, depois você vê lá. A gente precisa pintar aquelas portas. Na verdade, eu vou fazer um grafite. Quem sabe o que é grafite? Levanta a mão. Fazer um grafite, fazer uns desenhos. Sabe aquelas paisagens que tem nos prédios em São Paulo? Quem já viu os prédios de São Paulo lá na Paulista? Aquelas coisas bonitas? Eu quero fazer aquilo ali nas portas da igreja. Quem está comigo aí? Diga glória a Deus. Pegar um pescador assim lançando uma rede, uma coisa bonita. Já tem até um rapaz para fazer. Mas a gente precisa de recursos. Amém, amados? Então, busca o reino. Faz para o reino um pouquinho. Amém? Você está num ministério. Olha só o ministério onde você está. Um ministério que está dentro da visão de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Eu não estou falando que a Assembleia não está, que a Batista não está. Eu não estou falando de igreja nenhuma. Eu estou falando da nossa igreja. Glória a Deus, amado. O que você viu na palavra? O que você entendeu na palavra? Que você está fazendo parte de um ministério que está dentro da visão de Jesus, que está dentro do propósito de Jesus. Puxa vida, a gente precisa pregar a palavra. Pastor, por que a gente precisa ofertar para esse lugar? Porque aqui é o lugar da direção. Diga assim comigo: igreja é lugar de direção. Aqui você recebe a direção. Você está saindo daqui abençoado hoje? Por que você vai sair daqui abençoado hoje? Porque você recebeu uma direção aqui. Aí terça-feira vão começar as redes. Você pode dar glória a Deus aí? E lá na rede tem um monte de surpresa para você. Tem um monte de surpresa te esperando lá. Mas é na rede que você é consolidado. Lembra? Ganhar, diga comigo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Vamos de novo, diga: ganhar, consolidar, discipular e enviar.
Aí lá na rede você vai, né, ser consolidado. É na rede que você vai sendo discipulado. Você está entendendo, amados? Então é todo um trabalho. Mas para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa de recursos. A gente precisa manter esse lugar, né? A gente precisa consertar lá a escolinha, precisa consertar aqui a parte de cima da igreja que nós não fizemos ainda. Acredito que essa semana a gente comece a pegar aqui para tirar as infiltrações. Mas não para de chover, gente. Vamos orar para Jesus para dar uma estiada, né? Não para de chover, a gente não consegue fazer a obra lá em cima. Precisa fazer a obra lá em cima. Enfim, a gente precisa que você mais uma vez seja generoso com a obra. Amém, amados? Então, pastor, como é que eu faço para ofertar? Você tem 3 maneiras. A primeira está aqui, aquela chave LPix. Ou você pode usar o QR Code da cadeira, ou você pode, através de espécie mesmo, levantar a mão. Pastor, eu quero o impresso. Se você vai ofertar em espécie, levanta a mão assim, e eu peço para alguém te entregar o impresso. Tá bom? Vamos fazer a oração então? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Se você está ofertando, né, chave Pix, QR Code, você já fez, coloca a tua mãozinha sobre o coração, fecha os teus olhos. Quem vai fazer a oração hoje? Pode fazer, Fabiano, pode fazer, pode abençoar, faz essa oração em nome de Jesus. Fecha os olhos. Pai amado, estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais esse momento. E que vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Vamos adorar o Senhor, com nossos bens, com o nosso coração, com a nossa gratidão. E daremos, pois, ao Senhor pelos benefícios que o Senhor nos tem feito, Senhor. Possamos dar a nossa vida, o nosso melhor, o nosso valor para Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Senhor. Então, abençoa as pessoas que vão ofertar nessa manhã. Abençoa as pessoas que vão contribuir com essa obra. Abençoa, Senhor, as famílias, Pai. Supre a necessidade de cada um, segundo a necessidade de cada um, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. É que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sai do seu lugar, deposita aqui na arca, aqui, ó. Deposita aqui na frente a sua oferta. Vamos louvar? Vamos adorar? Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Cante! E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou viver, canta aí, vai. Eu vou Avançar, vou vencer. Quem vai me deter? Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Olha o pastor pagando mico aí, ó. É porque é tão parecido, até já fui direto. Ixi, fui adorando lá. Mas amém, glória a Deus. Quem vai avançar e vai vencer aí, diga glória a Deus. Depois dessa palavra, depois dessa direção que você recebeu da parte de Deus, só não vai avançar se você não quiser, né? Não vai ser por falta de conhecimento ou por falta de entendimento que você vai perecer. Amém? Pega por favor nas suas mãos a palavra de Deus e abra comigo no texto referente à Santa Ceia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Amém? Vamos nos colocar de pé todos, por favor, em reverência à palavra. 1 Coríntios capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 23. Alguém pega uma água para mim, por favor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Todos encontraram? Se você encontrou, dá um glória a Deus bonito aí. Então vamos lá.
Eita, César. Vou sentir falta desse glória a Deus. Aparece mais vezes, viu? César Odalé, em nome de Jesus, apareçam mais vezes. Vamos lá. Capítulo 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Repitam todos comigo agora. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Então parece aqui uma redundância, né? Ou parece aqui uma coisa estranha, porque ele diz assim. Primeiro ele diz no versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Mas aí no versículo 29 ele já diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para condenação. Então como é que eu posso comer e beber se eu estiver indigno? O que eu preciso fazer? Deixar de estar indigno. Amém, amados? O problema é que as pessoas preferem continuar indignas e não comer, do que se ajeitarem, se acertarem e participar. Eu não posso aceitar estar na presença de Deus de maneira indigna. E o que é estar na presença de Deus de maneira indigna? É estar na presença de Deus de uma maneira não condizente com aquilo que Ele espera de mim. Então, quando eu estou inapropriado, de uma maneira não condizente àquilo que Deus espera de mim, eu estou indigno. O que Deus espera de mim? Que eu esteja santo, que eu seja santo. O que Deus espera de mim? Que eu o sirva. O que Deus espera de mim? Que eu cumpra o chamado. O que Deus espera de mim? Que eu viva o propósito. O que Deus espera de mim? Que eu esteja dentro da visão. Então todas as coisas que saem disso me tornam indigno. Então o que eu preciso fazer nesta manhã? Eu preciso aproveitar esse momento, fazer desse momento um momento de realinhamento da minha postura espiritual em relação a Deus. Deus, nessa manhã, através dessa Santa Ceia, Ele está nos dando a oportunidade de nós nos realinharmos, mas agora de maneira correta, naquilo que Ele tem para cada um de nós. Pastor, eu faço a obra de Deus, você faz a obra de Deus, mas qual é a obra que você foi chamado para fazer? Hoje você aprendeu. Você trabalha arrumando, você trabalha limpando, você trabalha tocando, você trabalha cuidando de pessoas ali, você trabalha olhando a igreja, mas qual é o teu chamado? É ganhar. Glória a Deus, amados. Então o que você tem que fazer? A partir de hoje, Senhor, eu não estava fazendo isso, eu não estava preocupado em ganhar, eu nem sabia, mas hoje eu ouvi a tua palavra, hoje eu entendi qual é o propósito, e a partir de hoje eu serei diferente.
Glória a Deus, amado. É estar alinhado ao propósito. Eu quero pedir uma gentileza para você. Você vai dobrar o teu joelho aí no seu lugar. Pastor, eu não posso dobrar o joelho. Se você não puder, não tem problema. Senta no teu lugar, né? Se você não pode, por algum impedimento físico, senta no lugar. E você vai fechar os teus olhos. Você vai curvar a sua cabeça, porque nós vamos fazer agora exatamente como o apóstolo Paulo nos instruiu, não é? O que ele nos instruiu na palavra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu costumo muito falar isso daqui e é uma realidade. Nós temos uma facilidade assim muito grande de olhar para o outro, de examinar a vida dos outros e diagnosticarmos aquilo que a pessoa precisa fazer, o que a pessoa precisa resolver. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para nós. A facilidade que a gente tem de olhar para o outro é a dificuldade que a gente tem de olhar para nós e muitas das vezes da gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer naquilo que precisamos melhorar, reconhecer daquilo que nós precisamos deixar, os pecados. Então, o apóstolo Paulo nos instruiu nesse momento a fazermos isso, a nos dar essa oportunidade. Agora é o momento de você, com os teus olhos fechados, a sua cabeça encurvada, comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para a palavra que você ouviu. O que você está deixando de fazer? O que você tem feito que não agrada? O que você tem deixado de fazer que não agrada? O que você precisa melhorar? Do que você precisa pedir perdão? Então, enquanto você vai fazendo esse exame, e enquanto você vai pedindo perdão para Deus, nós vamos estar aqui, junto com os pastores, preparando a mesa e preparando a ceia, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Assim que você se colocar de pé, eu queria pedir a você, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Aplauda bem forte ao Senhor nessa manhã. Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Você vai estender as suas mãos aqui para frente. Toda a igreja faça isso. Estenda as mãos. Você vai curvar a sua cabeça. Você vai fechar os seus olhos. E nós vamos orar. Nós vamos consagrar estes elementos, para que no momento em que nós comermos, no momento em que nós bebermos, que não seja o pão, que não seja o vinho somente, mas que seja o corpo e sangue. Você aprendeu na palavra de hoje, você ouviu na palavra, que Deus nos reconciliou primeiro através de Jesus Cristo. Foi através do corpo e do sangue de Jesus, foi através da morte de Jesus na cruz, que fomos reconciliados com o Pai, para que uma vez reconciliados por Cristo, recebêssemos também dele o ministério da reconciliação. Então nós somos reconciliados por Deus através de Cristo, para que possamos exercer nesta terra, como pescadores de homens, como ganhadores de almas, o ministério da reconciliação. Então, olha a importância de bebermos do sangue e de comermos da carne. Olha a importância de participarmos deste momento tão especial, principalmente para nós, que fazemos parte do ministério apostólico. Então, estenda as tuas mãos, isso, e nós vamos orar e consagrar esses elementos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos por cada louvor que foi entoado hoje. Te glorificamos, ó Deus, por cada oração e pela palavra que o Senhor nos entregou, pela direção, ó Pai, que o Senhor está entregando para nós no MAP. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos cumprir o Teu chamado, nós vamos cumprir verdadeiramente o Teu propósito. Uma vez que conhecemos a Tua vontade, vamos segui-la, Pai. Ó Deus, e nós estamos agora a minutos, a segundos, de cumprir algo tão importante que é a comunhão. É quando comemos da carne, é quando bebemos do sangue que temos comunhão contigo. O Senhor mesmo disse: se vós estiverdes em mim e eu em vós, assim como a vara está ligada à videira, nós daremos frutos e seremos uma bênção. Então, em nome de Jesus, consagra agora esses elementos, o sangue,
consagra agora o vinho, consagra agora o pão, para que no momento em que comermos, que a Tua graça e a Tua glória sejam manifestas na vida de cada um de nós. Consagra e nos abençoe. É o que nós oramos e Te pedimos e com fé Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. E tendo dado graças, o partiu. Glória, glória a Deus. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluias. Agora vamos fazer uma coisa. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Continue com os seus olhos fechados, enquanto os pastores vão estar preparando a ceia para ser servida. Vamos fazer mais esta oração. Feche os teus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Diga isso com autoridade, com fé. Vamos lá, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu ouvi a Tua palavra neste dia, e eu entendi qual é a posição, qual é a postura que de hoje em diante eu preciso assumir. Eu entendi, Senhor, que como servo, a maneira adequada de como Te servir. Por isso eu Te peço, me perdoa, Pai, por todas as vezes em que eu deixei de Te servir da maneira correta. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas faltas. Perdoa, Senhor, os meus pensamentos, os meus julgamentos, as minhas atitudes. Que a Tua presença me fortaleça e que o Teu sangue me purifique nesta manhã de todo o pecado. Senhor, que as minhas vestes neste momento sejam mudadas e que elas sejam brancas, alvas como a neve, para a glória do Teu nome. É o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Agora você vai continuar com os teus olhos fechados e eu vou fazer mais esta oração por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos a minutos, a segundos de comermos da Tua carne, de bebermos o Teu sangue. Estamos a segundos de cumprirmos, ó Deus, mais uma vez, este momento tão especial, tão importante de comunhão, que o Senhor recomendou na palavra dizendo: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Em memória do Senhor que nós estamos aqui. Em memória do Senhor que nós nos reunimos para cumprirmos aquilo que o Senhor determinou. E em memória do Senhor também que estamos aqui, Senhor, para assumirmos as nossas responsabilidades diante do Teu propósito, da Tua visão e do Teu chamado. Ó Deus, a minha oração nesta manhã é que o Senhor fortaleça, é que o Senhor capacite cada homem, cada mulher que está aqui nesta manhã. A minha oração nessa manhã é que o Senhor perdoe os pecados, purifique, santifique e prepare esta pessoa, Senhor, para que ela venha cumprir o Seu propósito e glorificar o Seu nome nesta terra. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados e seja conosco. Senhor, abençoe a Tua igreja. É o que nós oramos, Te pedimos e com fé Te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Os nossos irmãos, os nossos diáconos vão estar passando, entregando para você essa partícula do corpo de Cristo e também o cálice. Porém, somente você que é batizado nas águas, você vai pegar do corpo, você vai pegar do sangue, mas não vai comer e não vai beber. Vamos esperar, como diz a palavra, vamos esperar uns pelos outros e depois que todos receberem, vamos comer e beber juntos, tá bom? Podem servir em nome de Jesus. Enquanto isso, vai fechando os teus olhos, vai curvando a sua cabeça e vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. Aleluia. E assim
si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Cante. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Você pode declarar esse nome? Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vamos louvar do início. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, vamos ouvir, o nosso Pai, o que Ele fez? O exaltou e deu nome, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra. E debaixo da Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, aleluia. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. E Ele é. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Diga mais uma vez, o seu nome é. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E o seu nome é. O seu nome é
Você pode glorificar ao Príncipe da Paz esta manhã. Você pode exaltar ao Deus maravilhoso, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, aquele que nos lavou, aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, a fim de cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito. E o propósito é ganhar. Levanta a tua mão e diga: o propósito, diga bem alto: o propósito é ganhar. Foi para isso que Ele nos ganhou. O Senhor me ganhou, o Senhor te ganhou para nos enviar, queridos. Então levanta a tua mão, levanta para o alto, levanta para o alto, essa partícula do corpo de Cristo que está nas tuas mãos. Você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os teus olhos. E diz-nos a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Então, em memória daquele que nos ganhou para ganhar, em memória daquele que se entregou para nos enviar, comamos todos juntos agora. Aleluia. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, aquele cuja toda língua confessará e todo joelho dobrará, aquele de quem falamos que é o Senhor. A Ti rendemos glória, Senhor, a Ti, Pai, a Ti te exaltamos esta manhã, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Vem decretar um novo tempo nessa igreja, Senhor. Aleluia, Senhor. A visão das vestes é a visão de um novo tempo, igreja. É a visão de um novo tempo. Aleluias. Aleluias. Levante para o alto o cálice com o sangue. Feche os teus olhos. E diz-nos a palavra que semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória do Senhor. Bebamos todos juntos agora. Está consumado. Prontos. Prontos. Aleluia. Levante a tua mão. Levante a tua mão e somente dê liberdade. Levante a tua mão e somente glorifica. Levanta a tua mão e somente adore. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Louve! Aleluias! Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe. Com palmas.
palmas, assim ó. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, eternidade. príncipe da paz. Pra terminar, Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte. Diga! Canta pra Ele. da paz. Canta, igreja. Maravilhoso. O quê? Pai da eternidade. E o seu nome é maravilhoso conselheiro. Pai da eternidade. Príncipe da paz.